Hoje o SantaCast está diferente, não temos dose duplas dos meninos, dos apresentadores, vai ser só eu e minha professora, a Yara Carvalho, mestre em nutrição clínica pela Unicamp, que está passando por uma transição agora de carreira. Ela veio contar pra gente como que é sair do meio acadêmico, focar na nutrição clínica, em consultório. E só que ela tem ainda muito a veia educacional, então ela também está com curso. Conta pra gente, Ara, como tem sido Em essa primeiro lugar, mudança. Ariane, queria agradecer muito pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de poder participar do podcast hoje com você. Ainda mais você, uma ex-aluna tão querida. E assim, me formei na nutrição já tem bastante tempo, né? Então, conforme eu estava te contando, semana que vem vou fazer 20 anos de formada. Então, de lá para cá, realmente já aconteceu bastante coisa na minha carreira. Eu acabei me dedicando exclusivamente à docência por quase 15 anos, né? Então, nesse período, fui fazendo vários cursos, participando de congresso, várias atualizações, mas a docência ainda era aí o principal, né? Em relação à minha atuação. Aí, com a pandemia, né, a gente acabou mudando muita coisa na vida e uma delas, aí foi essa minha opção de voltar para o consultório. Então, de lá para cá, eu estou dedicada exclusivamente ao consultório e agora estou participando aí de um projeto que eu e a nutricionista Larissa Veríssimo estamos desenvolvendo, né, em oferecer cursos para profissionais, né, nutricionistas e também para estudantes de nutrição na área. Então, o nosso primeiro curso vai ser um curso presencial de antropometria, por conta da prática, que a gente acha que é algo que falta um pouquinho aí para todo mundo, mas a intenção, óbvio, né, é ampliar também depois para cursos online, que possam atender aí mais profissionais também. Então, essa veia da nutrição aí, esse pezinho eu não consegui tirar ainda da questão da docência. É muito legal, professora. E nos seus atendimentos clínicos, você não foca só no emagrecimento, né? Você trata de doenças intestinais, da saúde gastrointestinal. Como que é? Sabe que desde o meu mestrado, eu sempre tive esse gosto pelas doenças do sistema digestório, sempre gostei de estômago, de intestino, sempre foi uma parte aí que eu tive mais interesse. Então, acho que pensando nisso, pensando também em como a nutrição veio evoluindo com o passar do tempo, né? Hoje em dia a gente tem diversas doenças aí que acabam afetando o estômago, o intestino, então todo o trato gastrointestinal, e eu acabei me interessando cada vez mais. Eu comecei meu doutorado, né? Ele ainda está em andamento, tô para finalizar, mas eu também acabei voltando um pouco para essa parte de fígado, que tem total relação, né? Como você mesma lembra, né? Com a questão aí do trato gastrointestinal. E aí foi surgindo esse interesse de ir me aprofundando, estudando cada vez mais. Então, eu fiz o curso de modulação intestinal também, que é uma formação específica, e meu atendimento é voltado exatamente para esse público, né? Que tenham aí sintomas gastrointestinais, doenças no estômago, no intestino, e acabam tendo aí sintomas relacionados a outras doenças também. Então, acabei focando bastante nisso. Então, o emagrecimento realmente é uma área aí que eu acabo não atendendo tanto. Porque quem vai tratar mesmo o que causa, né, esses problemas de estômago, do intestino, é o nutricionista. O médico ele vai medicar, ele vai orientar, mas a causa mesmo, quem vai tratar é a gente, É a nutrição, nutricionista. exatamente. Nós temos um papel E importante como nisso, que né, cuida, Ari? assim, a desbiose? Que hoje está falando muito em desbiose, tem sido uma palavra nova, muita gente ainda não sabe. Conta pra gente o que é, as causas. A desbiose é um desequilíbrio da quantidade de bactérias que a gente tem lá no nosso intestino. Então, pensando que o intestino ele é povoado aí, né, por diversas bactérias. Tem as patogênicas e as benéficas. Então, tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Claro que ninguém quer ter as patogênicas, mas elas precisam existir para que tenha esse equilíbrio. Quando ocorre o desequilíbrio dessas quantidades, tem a desbiose. Então, eu atendo muitos pacientes que têm sintomas como quantidade de gases aumentado, arroto, né? Então termina de comer, arrota bastante. Tenho pacientes com desbiose que acordam já com a barriga extremamente inchada, distendida, que, assim, as mulheres até falam, nossa, parece que eu tô grávida. E não é isso, realmente é esse desequilíbrio. Então, as bactérias acabam dói, tendo... né? Essa distensão dói. Exatamente, É desconfortável. incomoda, né? Tem algumas pessoas até que ficam, assim, um pouco chateadas, envergonhadas até, porque parece que elas
elas estão, né, alteradas aí, parece realmente que tá grávida, não gosta dessa sensação, acaba ficando bem ruim. Mas são sintomas realmente bem desconfortáveis. E eles procuram ajuda já assim quando tá no último, né? Porque primeiro ainda fica ali tomando aquele remédio para aquele marca, aqueles remédios para estufamento, Isso, vai indo, os os prazóis da vida, os prazóis. Infelizmente, a automedicação, né? Quando não aguenta mais tomar isso, procura ajuda. Então, começa com a automedicação. Normalmente, eu acho que alguma coisa me fez mal. Toma um remedinho aqui, um remedinho ali. Às vezes, acaba indo procurar algum médico. O que acontece? As pessoas demoram muito para procurar. Sim. Então, às vezes, elas ficam meses com esses sintomas e acham até que é normal. Exatamente. Acha que é normal. Isso que eu acabo ficando, mas nossa, você estava assim, tendo esses episódios há meses e estava tudo, né? Como que a pessoa não vê isso? Mas as pessoas têm ainda um pouco dessa dificuldade de entender que não é normal viver assim. Não é normal ficar uma semana sem ir no banheiro, não é normal ter fezes mais líquidas 4 vezes por dia, não é normal. A gente tem que ter um funcionamento de todo o sistema aí de uma forma mais coordenada. E quando deve levantar o sinal de alerta? Porque às vezes eu tenho estufamento, mas assim, pelo menos, geralmente quando eu fico muito nervosa, muito tempo sem comer, e aí eu faço isso, eu dou essa maquiadinha aí. Quando que eu devo me preocupar e falar, não, pera, em quantas repetições tem que ser? Tipo, se acontecer uma vez, eu já corro ou não? 2 vezes na semana, está acontecendo com que frequência que eu devo levantar? A gente tem que pensar sempre que, para diagnosticar algumas doenças, pensando aí em síndrome do intestino irritável, né? As doenças relacionadas todas ao intestino, que são várias, né? A gente sempre vai ter alguns critérios que o médico vai utilizar junto com alguns exames, além das questões clínicas, né? Para fazer diagnóstico. Agora, a disbiose, ela acaba sendo mais por questões clínicas, porque não tem exame que vai diagnosticar, né? Então, tem alguns detalhes aí. Mas o que a gente tem que pensar é sempre tentar relacionar. Então, toda vez que eu consumo, por exemplo, leite, eu fico desconfortável depois. Então, vamos ver se tem a ver com o leite, né? Então, tentar ter essa atenção. Porém, já que você citou do estado emocional, a gente tem aí a questão do eixo intestino-cérebro, né? Então, lembrando que tem o intestino lá embaixo, o cérebro está lá em cima. E esse eixo, ou seja, essa ligação entre eles, é bidirecional. Então, o intestino vai mandar sinal para o cérebro e o cérebro vai mandar para o intestino. Então, um afeta o outro, né? Então, acaba caindo um pouco na questão de que se você está muito ansiosa, por exemplo, está com o estado emocional alterado, você acaba o banheiro, né? Querendo mais rápido no banheiro, fica com o intestino um pouco mais alterado aí. Então, realmente, essas vias são interferidas pelo estado emocional. E como que é a modulação intestinal, professora? A modulação intestinal, ela acaba juntando vários aspectos, né? Várias estratégias aí em relação à alimentação. Em relação à alimentação, acho que eu vou indo, né? Falando em relação à alimentação, né? Que a gente acaba entrando com alguns aspectos, né? Então, o nutricionista, no caso, né? Vai avaliar como que tá, quais são todos os sintomas e pontualmente vai fazendo algumas alterações na alimentação e utilização de algum suplemento se houver necessidade. As pessoas têm um pouco de preconceito também, né? Tem que ficar usando suplemento. Nem sempre é necessário, tá? Em alguns casos a gente acaba nem usando. Depende muito de como estão os sintomas das pessoas. Então, essas estratégias aí, elas são feitas com bastante cuidado, com acompanhamento. Não é só ir fazendo e tomando qualquer coisa, não. Acaba sendo algo bem, bem pontual aí. Mas é uma estratégia bem interessante para todos os aspectos de doenças intestinais. E aquele teste da microbiota? Isso. Como que ele é feito? O teste da microbiota fecal, ele acontece da seguinte forma. Ele é um kit, né, que o laboratório, tem vários laboratórios aí que acabam produzindo. E aí o próprio paciente consegue levar esse kit para casa dele, fazer a coleta, né? Então não vai pegar um monte de fezes como se fosse um exame de fezes. Não, é só tipo um cotonete, que é o suave, né, que a gente chama, que você vai colocar dentro das fezes só para sujar mesmo, coloca num tubinho e manda para o laboratório, né? Aí o laboratório faz toda uma análise aí em relação à questão do DNA, da presença de bactérias e manda um laudo. Aí nesse laudo, o nutricionista, no caso, eu sei avaliar, né, que eu já fiz cursos relacionados a isso, consigo interpretar, então, esse laudo que vai ter lá quais são as bactérias anti-inflamatórias, quais são as bactérias
pró-inflamatórias, ou seja, aquelas que vão desencadear uma inflamação aí. Consigo saber exatamente quais são as espécies, as famílias, em quantidade, em proporção. E aí fica mais fácil até para fazer a modulação intestinal ou mesmo para corrigir algum erro, né? Por quê? Porque você sabe o que tem lá. Então, eu sei que está faltando a Akkermansia, por exemplo. Que é uma bactéria que a maioria das pessoas não tem. Aí fica mais fácil você fazer, né, a utilização de alguns prebióticos para aumentar a população que já tem lá, ou então, se for alguma outra bactéria que a gente tem em formato de probiótico, a gente consegue colocar ela para reinocular e fazer aí um novo povoamento. Sim. Porque eu tava lendo, né? A gente tem um adulto de 70 quilos tem, em média, 2 quilos de bactérias no corpo, né? É bastante. A gente tem bactéria, na verdade, em todo local, né? No corpo todo. E quando o intestino, né? Obviamente, é o que tem mais por conta da produção das fezes, por conta da excreção e tudo mais, mas a gente tem bastante bactéria mesmo. E por isso a importância das fibras também, né? Porque é a fibra que vai alimentar essas bactérias, né? Exatamente. E se tem uma alimentação com muito açúcar, muito refinado, vai alimentar as bactérias ruins. E aí as fibras são importantes porque vai alimentar as boas, né? E a gente tem até algumas bactérias que têm, assim, vamos pensar, uma disposição mais para a questão de doce. Elas gostam mais de doce. Então, se você consome açúcares, né, produtos industrializados que têm açúcar em grande quantidade e tudo, essas bactérias vão sempre sendo alimentadas. Elas Vão estão tá sempre mais felizes. forte. Exato. Aí você para de consumir, elas vão ficar um pouquinho chateadas. Aí elas acabam influenciando até na sua vontade de comer doce, porque elas estão começando a sentir falta, né? Então, aí, se você tem todo esse desequilíbrio, o que acaba acontecendo? Você tem mais vontade de comer doce. Por quê? Porque elas estão pedindo, tadinhas. Elas não podem ficar chateadas. Então, elas estimulam que eu tenha vontade de comer doce? Exatamente. Que danadas. Como assim? Elas mandam, então, na gente? Ela manda... E o que a gente faz para... Aí que você tem que fazer o corte, né? Com cuidado, da forma correta, claro, na alimentação. Que aí você mata elas de fome. Para matar elas de fome. Mais ou menos isso. Vamos pensar de uma forma mais prática, mas é mais ou menos isso. Para a gente conseguir alimentar melhor as outras, que são mais benéficas e mais anti-inflamatórias, que vão deixar a característica da microbiota toda aí um pouco mais interessante. E de onde que vêm essas bactérias boas da dieta? Quais são as fontes? Na verdade, a maioria dos alimentos, se a gente pensar em descascar mais e desembalar menos, já é um clássico aí que vai nos trazer bastante dessa melhoria em relação à quantidade de bactérias boas que a gente tem no nosso intestino. E bariátrica, como que fica nessa situação? Quem faz a bariátrica pode apresentar mais disbiose? Ou vai depender da dieta? Como que fica essa relação? Se a gente pensar, os pacientes que fazem cirurgia de uma forma geral na região gastrointestinal, né? Então, pensando num paciente que faz uma retirada de um tumor, por exemplo, no intestino, que também tem uma retirada de uma parte, ou mesmo de estômago, ou mesmo uma cirurgia bariátrica, né? A gente sempre vai ter alguma parte sendo prejudicada. E essa parte normalmente vai fazer falta. Ou para absorção de algum nutriente, ou mesmo para essa questão da quantidade de bactérias. Então, tudo isso vai acabar influenciando. Mas a dieta ainda é o mandante de muita coisa. A dieta ainda faz bastante diferença. E disbiose e digestão? Influencia também, assim, porque também são as bactérias do nosso estômago ou só do intestino? A gente tem bactéria no estômago, tem no intestino, a quantidade só é menor. Vamos pensar assim. Digestão comprometida está relacionada também com disbiose? Tá. Se a gente pensar, as pessoas que... Só da pessoa não mastigar direito os alimentos, ela já está levando um processo que provavelmente vai desencadear numa disbiose. Por quê? Porque o alimento vai chegar mais íntegro, né? Lá no intestino. E isso vai dar muito mais trabalho, as bactérias não vão conseguir se alimentar adequadamente, os processos de absorção, metabolização não serão feitos, né? De forma adequada. Então, pensando que o processo de digestão todo começa na boca, mastigar bem, não tomar líquido durante a refeição, não ficar falando durante a refeição, porque a gente engole ar junto, né? E o ar também vai acabar prejudicando lá. E isso vai para o estômago, que, se não foi feito da forma correta já na parte da boca, a secreção das enzimas já vai estar prejudicada. E isso vai só acarretando em cada vez mais complicação, conforme esse bolo fecal, né? Esse bolo alimentar, na verdade, vai descendo para se tornar fezes lá na excreção final. Tá, então a gente tem que se importar
com a qualidade da comida, a qualidade do tempo que está comendo, que tem que ser um ambiente tranquilo, para não ter essa agitação que vai prejudicar a digestão, uma mastigação calma. Então, além de... bastante coisa pra prestar bastante coisa. Porque a alimentação é uma hora sagrada, né? Que a gente tem que fazer com calma. Porque senão vai atrapalhar em todas essas coisas, né? Na digestão, na saúde do intestino. É muita coisa. E a gente precisa entender, ter consciência disso, porque senão a gente acaba comendo no automático, comendo dentro de carro, comendo assistindo televisão no celular. Que hoje em dia é o mais comum. Não tem ideia de quantas coisas está prejudicando esse hábito, né? E se a gente pensar o processo de digestão todo, então, estou comendo alguma coisa agora. Esse processo vai levar de 24 a 72 horas. Algumas pessoas levam um pouco mais, por ter um trânsito um pouco mais lento, outras um pouco mais rápido. Mas do que entrou até sair, vai pelo menos 24 horas. Então, pense em tudo que vai acontecer nesse tempo, né? De 24 horas dentro do nosso organismo. Quanta enzima, quanto hormônio envolvido, quantos órgãos precisam estar íntegros, funcionantes, para que tudo aconteça da forma melhor, não vamos dizer correta, mas pelo menos da melhor forma possível já tá bom. Sim. Então, fiquei perdida agora. Vamos voltar só um pouquinho? Eu lembrei agora dos prazóis, que a gente estava comentando a respeito. Os prazóis, assim como as medicações antigases, né, que a gente estava falando da utilização e tal, a gente tem sempre que pensar que eles vão tratar não a causa, né? Eles vão tratar o sintoma do momento, né? Então, em alguns casos, eles são extremamente prescritos, sim. Para sair de uma crise, né? Assim, tá com uma dor, precisa. Às vezes precisa, mas não pode ser pelo contínuo. Tempo X, né? Que é o que normalmente os médicos prescrevem, né? Então, utilize por 2 meses, sei lá, 3 meses, dependendo do caso do paciente. Mas as pessoas adotam isso pro resto da vida porque se sentiu bem, né? E não quer corrigir a alimentação. Exatamente. Então, se a gente pensar, a nutrição acaba vindo complementar toda essa história para corrigir aonde está enraizado o problema, para a gente tratar a causa e não tratar só o que está acontecendo naquele momento, né? E, claro, além desses medicamentos, né, tem muitos outros aí que são necessários, que algumas pessoas vão usar, assim, de forma crônica para o resto da vida, tudo bem. Mas, ainda assim, a gente tem que pensar que a alimentação, em conjunto com água, com exercício físico, todos esses pilares aí da vida saudável também são importantes e precisam ser cuidados. E quais são os danos que os prazóis trazem a longo prazo, quando consumido por muito tempo? A gente tem que pensar que ele vai atuar diretamente no estômago, inibindo a secreção do ácido, né? Então, que é produzido no nosso estômago. É uma produção natural. E ele é necessário, né? Para absorção de vitamina, digestão. Então, não é natural bloquear. Bloquear, exato. Em alguns momentos, faz-se necessário bloquear para amenizador, como a gente já havia comentado, né? Mas pensando que se eu ficar bloqueando isso, eu posso levar o paciente a ter uma hipocloridria, ou seja, a falta do ácido clorídrico, e a digestão dele vai ficar péssima, né? Então, comeu alguma coisa, vai ficar conversando com aquele alimento por um tempo. Essa digestão, ao invés de acontecer de 24 a 72 horas, vai demorar muito mais tempo e vai ser difícil, o paciente tem arroto, né? E tem aí a prejuízo em relação à vitamina B12, principalmente, que ela precisa aí do fator intrínseco, né, para ser absorvida, que vai se ligar lá no estômago para ir para o intestino. Então, isso no estômago acaba ficando bastante prejudicado com a utilização desnecessária dos prazóis. Por isso que não é, né, para fazer uso contínuo, nem uso sem prescrição, sem consultar um médico, sem consultar um nutricionista, não pode ser feito discriminadamente. Exatamente. Tem que ser muito bem pensado. Tanto é que nós nutricionistas, né, inclusive na minha prática clínica, eu acabo vendo muito isso. O paciente vem com a prescrição, normalmente eu entro em contato com o médico, ou peço para o paciente mesmo falar com o médico na próxima consulta, para ver se pode fazer a suspensão da medicação. Porque como foi prescrito pelo médico, né, já que a gente não pode prescrever, ele tem que suspender, não é uma característica nossa. Então, eu cuido da minha parte e oriento para que o paciente ou o próprio médico acabem resolvendo a outra parte. Mas é sempre um trabalho em conjunto, né? Acho que trabalho em equipe é bem importante aí. Sim.
E antibiótico, professora? A gente vem aí da era dos antibióticos, né? Tudo é antibiótico, antibiótico, e agora a gente está chegando na era de estudar os probióticos, né? Porque a gente conseguiu entender que não tem que tomar antibiótico, sair matando tudo, né? Principalmente, fez uso de antibiótico, vamos agora repor isso, como a gente faz. Porque também está associado à desbiose, né? O uso frequente de antibiótico vai causar no paciente... Se a gente pensar o antibiótico, ele acaba matando, destruindo aí um espectro, né? Várias bactérias. Ele não vai matar exclusivamente aquela. Se fosse assim, seria muito bom e muito prático. Mas não é bem assim que acontece. Então, nesses casos, ele vai acabar destruindo aí várias bactérias, né? E vai acabar também... Não porque ele quer, né? Mas algumas das bactérias benéficas vão acabar sendo prejudicadas nesse aspecto. E aí que a desbiose acaba entrando também. Então, já atendi diversos pacientes que, infelizmente, após a utilização de um antibiótico que foi necessário, Sim. né? Para algum tratamento, mas que depois acabou apresentando muitos sintomas intestinais e acaba, né? Virando um ciclo aí, que é o que a gente estava falando. A pessoa vai sentindo, achando que é normal, até que possa ser feita a correção. Sim. E qual o caso mais complicado, assim, que você pegou de dor, de distensão? Como é que foi o processo, o tratamento? Conseguiu recuperar? Olha, eu tenho pacientes que ficam em tratamento por alguns meses, inclusive, porque não é uma coisa que a gente vai corrigir de um dia para o outro. Por mais que a pessoa tente mudar a alimentação dela, ainda assim, o próprio organismo vai levar um tempo para se acostumar e para chegar a um equilíbrio, vamos pensar assim, né? Então, assim, eu já tive pacientes que acordavam com a barriga distendida de uma forma que parecia que ela tinha comido, assim, uma feijoada. E, na verdade, ela estava em jejum, nem água havia tomado. Aí, acaba que, né, virando aí um ciclo que não quer comer porque vai piorar e tá sentindo dor. Aí, qualquer coisa que come fica pior ainda, né? Aí, começa a cortar coisa da alimentação, aí acaba entrando em deficiência, né? Então, deficiência de vitamina D, principalmente, acaba sendo um dos mais comuns aí, né? Os outros nutrientes vão acabar sendo prejudicados também. Então, tem todo esse aparato aí que vem junto com a história. Então, assim, a maioria dos casos, principalmente quando chega um pouco mais complicado, leva alguns meses, mas depois de alguns meses ainda corrigido, acertado, a gente ainda fica em manutenção por um período para que a gente consiga depois dar uma liberada e ver o que pode realmente ser usado. Então, essa é a área que você mais gosta, né? Eu gosto bastante. Saúde gastrointestinal. Sou suspeitíssima, sou apaixonada por essa parte, eu gosto bastante. Mas se chegar paciente querendo emagrecimento, também... Olha, dependendo do caso, eu acabo encaminhando. Você ao menos que encaminha? tenha algum sintoma gastrointestinal relacionado, que precise tratar. Por exemplo, eu tenho paciente para perda de peso, mas que é celíaco também. Então, aí a gente está tratando mais essa parte. Acaba voltando mais para essa parte. E, então, assim, tá com algum problema no trato digestivo, intestino, as autoimunes. E aí, então... Pode procurar. Sim. Falando das autoimunes, né? As autoimunes acabam levando também bastante principalmente algumas complicações relacionadas ao intestino. Então, a gente acaba meio que indiretamente cuidando desses casos também, né? Quais? Por exemplo, a endometriose, né? Então, a endometriose é muito comum ter acometimento de reto. Nossa, como que acontece? Por conta que o tecido vai proliferando, né? E ele acaba... grudando, entre aspas, tá? Nas paredes intestinais e prejudicando o funcionamento. Então, a pessoa acaba tendo muita constipação intestinal, acaba tendo gases, entra em desbiose, e realmente fica um caso bem complicado. Por causa da endometriose. Da endometriose. Gente, a endometriose já é cruel e ainda tem mais isso. Exatamente, A tiroidite de Hashimoto também, que é outra autoimune, que tem aumentado bastante. Também o intestino? Acaba influenciando também o intestino. Como? A tireoide, ela está envolvida no metabolismo da maior parte dos macronutrientes, principalmente, né? Então, se a gente for pensar por essa parte, ela acaba envolvendo na questão dos hormônios, das enzimas, né? Então, indiretamente, você alterando a composição da microbiota intestinal, isso acaba melhorando também para que o corpo não se auto-ataque, né? Que é o que vai acontecer na maioria das doenças autoimunes. E a doença celíaca, que né, essa moda aí do gluten free... A doença celíaca também é uma doença... Eu acho que de um tempo para cá até melhorou bastante a questão
das pessoas se conscientizarem, sabe? De procurar alguma coisa, toda vez que eu como eu não tô bem, mas entenderem que nem tudo também é doença celíaca, né? E não ficarem retirando o glúten também a rodo, que não é essa a necessidade, né? Assim como a lactose também a gente não precisa tirar sempre. Mas a sensibilidade ao glúten não celíaca tem aumentado bastante o diagnóstico agora. E as pessoas têm entendido isso, de que elas não são celíacas, elas têm uma sensibilidade ao glúten e que isso pode ter um manejo aí em relação à quantidade que é consumida, Quais que a são como que é a os alimentação. sintomas dessa sensibilidade? Na verdade, eles são parecidos com a doença celíaca, mas ele não tem os anticorpos que tem por conta de ser uma doença autoimune, né? Então, me A doença apresentar só celíaca. os sintomas, que é distensão, Isso. dor também? Ou- Relacionado ao consumo de glúten. Isso. Então, a pessoa vai comer glúten, ela vai se sentir... Não vai... Que Não tá digere, digerindo. que não tem a digestão adequada, aí pode acabar levando principalmente a diarreia, que acaba sendo mais comum, alta produção de gases, que as bactérias vão acabar fermentando esse glúten que não está sendo absorvido, né, que não está sendo metabolizado lá, e vai acabar levando a diarreia também. E aí, nesse caso, também tem que retirar o glúten? Depende muito do caso, mas em alguns a gente consegue um consumo pontual. Assim, em alguns momentos, numa quantidade mais controlada, alguns casos ainda a gente consegue fazer a recomendação de consumo. Nossa, interessante também observar os sintomas e... Sim, assim como a lactose, né? Eu sou intolerante, não posso tomar nada. Não é bem assim. Não, tem uma dose que Tem se uma você, dose, você tem que dosar. Não, exatamente. e meio copo de... Um leite pingado no café desce. Agora, se for um leite pingado de café, mais um bolo com calda de... Exatamente. Não vai funcionar bem. Tanto é que é super comum para os meus pacientes que têm essa questão de intolerância à lactose, eu passar uma tabela para eles. Olha, vê aqui, isso tem, isso não tem. Assim, isso tem, mas é muito pouco, para você não vai fazer diferença. Mas agora tem alguns pacientes que têm uma intolerância à lactose tão alta que se ele tomar um medicamento que tiver lactose, Nossa. já sente mal. Precisa trocar o medicamento. Então, é muito de pessoa para pessoa, é bem individual, né? Então, acho que respeitar a individualidade de cada um, entender a história, isso é muito interessante, assim, para a gente conseguir atuar de uma forma, né, claro, mais precisa aí também, pensando sempre nas bases científicas, sempre pensando em tudo que a gente tem de mais atual também, né? Porque a gente sabe que fake news e todas as outras notícias falsas, aí a gente tem bastante coisa na internet. Bastante, que confunde, né? Confunde. A informação, em vez dela ajudar, Em vez ela de ajudar, acaba ela confunde, é verdade. atrapalhando. E aí você trata, então, voltando ali, identifiquei a desbiose, muda a alimentação. Sim. Se necessário, suplementação. Antibiótico também entra? Normalmente não. Não. Ao menos que o médico identifique que há necessidade para alguma doença específica e a gente Mas, assim, acompanha o uso só. Você já pegou nesses resultados, nesses testes de microbiota, a necessidade de um antibiótico, assim, de ser uma coisa... Na verdade, na maioria dos casos que eu tenho acompanhado do teste da microbiota fecal, a gente consegue com os probióticos e com alimentos que vão aumentar aquela população específica de bactérias que eu preciso fazer essa modulação. Então, o antibiótico, como acaba sendo uma prescrição mais médica mesmo, só se houver necessidade, eu acabo deixando que o próprio médico faça essa avaliação e faça a prescrição se for necessário. Normalmente, o paciente até já vem com a prescrição pronta, já do antibiótico, né, se for necessário. Tá. E úlcera, gastrite, refluxo, hérnia de hiato, como tratar? Onde que escolhe um, professora? Todos esses daí que vão envolver estômago, intestino, tem toda uma relação com a questão fisiológica, a questão anatômica aí dos órgãos também, né? Então, a gente tem lá o nosso esôfago, tem o estômago embaixo, então o alimento às vezes volta, né? Que é o que acontece aí no refluxo, por exemplo, que acaba prejudicando bastante por conta dos sintomas que são bem desconfortáveis aí para as pessoas e acaba levando também a essa automedicação que a gente estava até citando de várias coisas aí, porque quer eliminar aquela sensação, né? Então, o refluxo acho que acaba sendo mais comum junto com a gastrite, porque a maioria das pessoas acaba tendo uma gastrite. É uma evolução, né? Começa na Exato. gastrite, vai para a úlcera, depois vai para o refluxo. Sim. E a hérnia. E a gastrite, ela acaba lesionando, né, a parede do estômago, a parede do estômago, né? Então, isso também acaba ocasionando dor. Então, quando o estômago está muito vazio ou quando está muito cheio, então a pessoa tem realmente bastante desconforto. Então,
Os alimentos aí que são picantes, que são irritantes, né? As frituras de uma forma geral. A gente acaba priorizando um pouco o consumo de proteína, porque a proteína vai acabar ajudando um pouco nesse fechamento entre o esôfago e o estômago, enquanto a gordura vai deixar isso abrir, né? Então a gente deixa a proteína num nível, mas claro, isso tem que ser calculado individualmente, né? Não adianta falar, sai comendo proteína, que não é bem isso. Mas de uma forma geral, assim, pensar mais em algumas frutas cítricas que podem trazer desconforto individual para a pessoa, né? Então, toda vez que eu tomo limão eu sinto mal. Individual, tudo bem, tem gente que toma limão e não sente nada, né? Mas a gente pode utilizar esse aí de alguns chás, né? Pensando em chá de erva doce, camomila, de alecrim, que são ótimos para essa questão do estômago, e até mesmo chá de espinheira santa, que pode ser usado de chá ou até em cápsulas também, né? Tintura de espinheira, isso, que acaba sendo bem interessante e ajudam bastante na melhoria desses sintomas. Mas também a prescrição aí acaba sendo específica, individual para cada pessoa. Mas é uma pergunta que não pode. Alimentos que não pode, os proibidos, porque eu acho muito errado, assim, quando saem essas coisas falando assim, alimentos demonizando mesmo o alimento, né, como vilões, porque na verdade é a quantidade, mas pegando assim esse trecho, os vilões seriam então as gorduras, as frituras. Para esses casos, sim. As pimentas, de uma forma geral, que vão acabar trazendo mais desconforto bebida também. alcoólica. Refrigerante, bebida alcoólica. Refrigerante, na verdade, acaba não trazendo muito benefício em nenhum caso. Nada, né? Assim como a bebida alcoólica. Mas, né, o consumo aí das pessoas acaba acontecendo. Aí, quando a pessoa tem algum sintoma, realmente fica um pouco mais difícil aí de manter. E quando você atende, professora, um paciente que você passa dieta, aí ele volta reclamando que ainda está com sintomas, você sabe que ele não seguiu. Como que a gente faz com esses pacientes que têm resistência em mudar, que quer medicar? Você sabe que eu acho que a maior parte dos pacientes que eu acabo atendendo, o desconforto é tão grande que a pessoa, ela tá assim, tão querendo melhorar que a adesão acaba sendo super boa. As pessoas, claro, às vezes ela vem e não melhorou, mas não por causa que ela não seguiu. Às vezes porque pontualmente aconteceu alguma coisa, porque algo não deu muito certo e a gente vai fazendo os ajustes necessários, né? Mas eu sempre brinco que quando a gente cuida das pessoas que estão doentes, né, a gente tem essa vantagem. Elas querem melhorar. Elas querem melhorar. Então, a adesão acaba sendo super boa, assim. É bem raro eu encontrar paciente que vai, não fiz nada. Não, a maioria tentou. Assim, 100% ninguém faz, claro. Mas pelo menos 80% eu acho que as pessoas acabam conseguindo. E a recuperação vem rápido? Depende, um caso de úlcera. Depende muito do grau em que estava. Então, é o que a gente falou, né? Às vezes a pessoa demora tanto tempo para procurar ajuda que quando ela procura, já está no caso tão evoluído, que vai levar tempos, entendeu? E às vezes não. Às vezes já está, né? Tá simples ainda, a pessoa procurou no começo, conseguiu, né, ajuda e tal, e a gente consegue já mudar a alimentação, melhorar alguns aspectos que a gente consegue regredir um pouco mais rápido. Tá. Professora, e para quem está recém-formada, que dica que você daria assim, para as nutricionistas recém-formadas? Olha, como você sabe, estive envolvida na formação de muitos nutricionistas, né? Tenho um grande carinho aí por todos os meus ex-alunos. E acho que assim, o mercado está aí. Eu acho que existe espaço para todo mundo, né? Acho que não existe essa coisa de concorrência, de mercado saturado. Se a gente for levar por esse lado, todas as áreas estão assim, não é bem isso. Eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração que profissional atualizado e sempre pautado em coisas científicas, né, em base científica, é sempre o mais interessante, né? A gente não ficar lidando aí com essas questões de notícias falsas, ficar disseminando dietas que têm uma quantidade de calorias que não são seguíveis, vamos pensar assim, né? Que é impossível de seguir com 800, 500 calorias. E que não existe nada mágico, né, Ariane? A gente tem que estudar, tem que se atualizar sempre, tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? Eu acho que existem muitas pessoas precisando de nutricionista, muitas mesmo, né? E a gente está aí exatamente para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas,
para não invadir a parte de ninguém. A gente não quer o lugar do médico, não é nada disso. Acho que cada um atuando na sua praia, sempre pensando aí na questão de atuar em equipe, que eu acho que faz muita diferença, em prol sempre da melhoria do paciente. Sim. Sim. Quer deixar algum recado, professora, do seu curso, falar do seu curso? Primeiro, eu queria agradecer. Achei muito legal. Foi bastante divertido o nosso bate-papo. E o meu curso, ele vai acontecer. Quem quiser saber mais, né, para seguir lá na página da @nutriclinica.cursos, que a gente está divulgando por lá. O primeiro vai acontecer agora no final de janeiro, no dia 27. Vai ser presencial aqui em Campinas e vai ser sobre antropometria na prática. Então, os recém-formados, os estudantes de nutrição, né, que queiram aí aprender mais sobre a questão de antropometria, sigam lá, acompanhem a página e qualquer coisa podem chamar que a gente vai conversando. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Ariane. Se vocês gostaram, deixa um like aqui pra gente, compartilha se achar que algum amigo tá precisando ouvir essas dicas. E obrigada por ficar até aqui. Um beijo.